A minha palavra nessa manhã, ela tem a ver um pouco com essa realidade eu queria mencionar 3 ou 4 palavras que eu creio que é importante nessa hora. Primeiro é a palavra discernimento, ok? Eu queria que você guardasse discernimento. É uma das coisas que você, que eu creio que Deus quer marcar no nosso coração. A capacidade de você olhar certas coisas e discernir certo, errado, motivação, porque a medida do teu discernimento é a medida de como você vai reagir àquilo. Você precisa de algo celestial para analisar uma situação, qualquer que seja, meus irmãos. Dizem que nós tomamos decisões, assim, milhares de decisões por dia. Quando você decide dar uma opinião sobre algum assunto, você está decidindo, você viu alguma coisa e entendeu que era importante você falar. Então, quando você fala, quando você diz, e essa é a razão que o salmista diz, que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, tudo o que eu fizer seja agradável a Deus. O que é ser agradável a Deus? Tudo o que você fizer tem que ser pela fé, porque só fé agrada a Deus. E o que é isso? Tudo o que você fizer tem que ter uma base que veio do trono. Amém. Tudo o que você fizer. Tudo o que você fizer. E não basta ser crente de domingo mais. Não basta. Que nem crente de domingo mais. Se é crente de uma vez por mês. A gente é. Nem de domingo é. Não basta, meus irmãos. Nós precisamos ser 24 horas com o céu aberto e do santuário. Amém? O Senhor. Amém? 24 horas. Você ora para o lado, você recebe uma ligação. O que você fala? Como você reage? Como o teu espírito reage a uma manifestação de alguém em dor, em paz? Como você vai operar? Você é bombardeado de todas as formas e maneiras com estímulos externos. Amém? E você precisa criar uma maneira de operar onde você não cai nessas armadilhas, você não age por impulso, não age porque você está com medo, com pena, com medo, com receio. Eu vou ferir essa pessoa, então eu vou dizer algo que não é uma verdade. Aí você fala mentira porque você não quer entristecer a pessoa. Então nós estamos vivendo numa época onde as pessoas estão amarradas e escravizadas por um sistema, quando Deus diz, você vai conhecer a verdade e a verdade libertará. Ou seja, Jesus não tinha problema de falar certas coisas e agir, porque o que vale na história, o que é certo e errado, o que é justo, é o que Deus pensa. Amém. E se você sempre fizer a vontade de Deus, você está na boa. Amém? Então, é interessante o momento, e esse discernimento não é o que você sente tem que ser divino. Estou sentindo para baixo, a coisa está ruim. Você tem que perceber que isso não é de Deus. É uma decisão que você está tendo. O que você decide sentir sobre uma situação, ele pode ser de Deus, pode não ser de Deus. Eu sinto que ninguém me ama. Quando Deus diz assim, eu te amo e te amo muito, e tem muita gente que ama, mas eu sinto que ninguém me ama. É uma escolha que você está fazendo em não ouvir o que Deus diz e ouvir o que você sente. Então, o que acontece? Nós podemos andar pela carne. A definição de fé, em Coríntios, você fala, visto que andamos pela fé e não pelo que vemos, não pelo que você sente, não porque alguém disse, não pelo que o teu amigo falou, não porque você vive com base no impulso celestial de Cristo em nós, operando em nós, para cada coisa. E é importante, meus irmãos. Eu queria falar sobre discernimento e sobre essa continuidade. Tem que ser sempre assim. Não é de vez em quando. Não basta você tomar uma decisão sábia hoje e tomar 13 errada amanhã. Amém? Não tem como. Ele tem que ser uma continuidade onde você começa. Como você faz? Você começa num certo ritmo, mas você tem que caminhar para que tudo o que você falar, tudo o que você pensar seja alinhado. Você vai caminhando, amém, de fé em fé, de glória em glória, para que
os intervalos de carne e de outros estímulos começam a diminuir e você entre num fluir. Salmo 1 diz, aquele homem que é bem-aventurado, ele está plantado junto à corrente de água. Não é água que move, é uma água que corre continuamente. Então você tem que estar plantado em Deus e você tem que estar sujeito ao rio de Deus, à sabedoria de Deus está movendo 24 horas. É água corrente, meu irmão. Então, esse conceito de continuidade é fundamental você dizer assim, mas Deus falou isso ontem, Deus falou hoje alguma coisa com você. E sabe o que acontece? Se você comeu o maná de ontem, não, mas Deus falou isso ontem, se não é um princípio bíblico, porque ele vai dizer assim, não adulterarás ontem, vale não adulterarás hoje. Ok? Mas se ele disser assim, não vai para tal lugar hoje, ontem, e você diz, mas Deus disse para mim não ir a tal lugar. Não, mas hoje Ele está dizendo para ir. E aí? Não, mas Ele diz... Então não adianta, meus irmãos, você tem que estar atento 24 horas, e isso se chama... É impossível você ter uma vida sábia, de decisões sábias, se não estiver na presença de Deus. Amém. Amém? A terceira coisa que nesse contexto que eu queria que você guardasse, é sem concessão, meu irmão. É uma fé sem concessões. Não existe essa ideia, nesse caso eu libero, sem concessões. Amém? Sem concessões. E aí você vê, e esse conceito de a boca fala do que está cheio o coração. Então, essas 4 palavras, esse transbordar da nossa vida, lembra, não existe transbordar de um copo que está meio cheio e ele está transbordando. Ele só transborda quando ele estiver totalmente cheio. Todas as áreas do copo têm que estar cheio para ele poder transbordar. A vida vai transbordar quando Deus invadir todas as áreas da nossa vida. Amém. Essa vida parcial, assim, eu gosto disso, não gosto daquilo aqui, eu acho o máximo aqui. É um falso transbordo que as pessoas têm. Amém? Que nas reuniões da igreja parece que elas estão transbordando, depois você encontra elas no dia, elas estão transbordando só lixo. Amém? Então, as pessoas criam essa palavra, Deus está transbordando. Não, ele só transborda depois que enche tudo. Amém? Espírito, alma e corpo conservados íntegros, onde você dá espaço para Deus acessar todas as áreas da tua vida. Aí é o verdadeiro transbordar. Amém. Então vamos ler Êxodo 2. Eu fiz aí em poucas palavras o resumo. Êxodo 2. A história das parteiras do Egito. O rei do Egito, você lembra o que aconteceu? O povo de Israel está no Egito. O faraó morre. Aquele faraó que conhecia José, tudo que ele tinha feito. As pessoas têm memória curta, não esqueçam, meu irmão. Você pode ter sido uma benção para alguém, as pessoas esquecem. E se você não serve mais para ser benção para pessoas, a pessoa vai querer te escravizar. Amém. É simples. Esse é o ser humano. O faraó aparece, percebe que o povo de Israel está ficando grande, e se não cuidar deles, eles vão tomar conta. Então eles dão essa ordem, mata todo mundo, simples, amém. Por que aborto é legal no mundo? Amém? Por que as pessoas não têm constrangimento nenhum? Amém? Por isso. Mata. Amém? Um dos maiores crimes da humanidade é matar a criança e vender para a população, que é uma coisa normal de saúde pública para proteger o planeta. Amém? É um dos maiores enganos do mundo, é o que estão sendo feito. Mas hoje é aceitável. Todo mundo aceita, ninguém fala muito, tá bom.
assassinato de crianças. E está todo mundo aí preocupado que o Covid matou 500 mil. Vê quantas crianças foram mortas. E, meus irmãos, esse é o contexto que nós vivemos, numa confusão de dados e informação que deixa as pessoas... eu não vejo... Aqueles crentes que estão socados dentro de casa, eles não fazem isso, esse protesto em relação às crianças que estão sendo mortas. Amém. Que horror. Amém. O que estão falando de presidente, disso e daquilo. Mas passa, é que nem aquele negócio, é que nem aquela história, você coa o mosquito e deixa o elefante, amém, deixa o camelo. Nós estamos vivendo essa época. Não tem discernimento, não tem lógica de certo e errado, é uma contradição sem tamanho, por isso as pessoas estão confusas, por isso as pessoas não sabem o que fazer, por isso as pessoas desistem e deixam, deve estar certo, amém. Liga no Jornal das 8, eles falam a verdade, eu não sei o que está certo, então liga no das 8, amém, que é tradicional, e eu vou basear a minha vida ali, eles não podem estar errados, ele é tão bonito, né? O casalzinho do Jornal das 8 é tão bonito, eles não podem estar errados. Amém. Então, pensa bem, um dos maiores crimes do planeta, maiores crimes de qualquer outra coisa, esquece tudo que estão falando, são crianças sendo mortas, oficialmente, legalmente e sem nenhum constrangimento, e de uma certa forma o que acontece, aquieta o coração e nós passamos a aceitar, que pena que isso está acontecendo, mas nós aceitamos isso. Esse é o estado, isso é a maneira como o inimigo faz, ele cozinha, ele bate, ele vai, se encontra, o que ele faz? Se ele encontra a resistência no início, depois para, aí tem protesto, aí não tem mais, aí você cria uma outra distração, então você... É o velho conselho que eu dou para as pessoas. Se você está com um problema numa área, amém, foca na outra, amém. Amém. Não gostei da roupa que eu tenho para sair, não estou me sentindo. Amém, faz um senhor penteado no teu cabelo que todo mundo só vai olhar para o cabelo, amém. Ninguém vai olhar, tranquilo, você distrai, amém, você muda o foco, amém, é simples. Não é verdade? Põe aqueles penteados assim, chamativo, chique ao extremo, ninguém vai olhar o resto, amém. Então, o que acontece? É o que nós estamos vendo, as pessoas estão detonando a vida, e o inimigo lança, tem essa pandemia agora, você esquece aqui, você vai indo e você vai sendo cozinhado ao extremo. Então, esse é o caso. Já é interessante, presta atenção, nos maiores momentos sérios da história, Faraó mandou matar as crianças. Quando Jesus veio trazer libertação e nascer, mata as crianças. O Herodes foi a lei. Mata porque vai vir um Salvador. E, meus irmãos, hoje, nos momentos sérios da história, mata as crianças. Amém. Mata as crianças. É interessante que o inimigo é igualzinho, ele tem as mesmas táticas. Então, esse movimento de aborto, legalização, meu corpo, meu corpo, minhas decisões. Agora, se você diz assim, meu corpo, minhas decisões, eu não quero tomar vacina. Não, vai tomar a vacina. Amém. Então, chega a ser cômico. Amém. Chega a ser cômico. Você decide quando está de acordo com o que eu acho que está certo decidir, senão você é um arrogante, você é isso, né? Então, se está dentro da cartilha, está certo, se não, está errado. Entendeu? Então, esse é um dos sinais de que nós estamos vivendo em termos estratégicos importantes, é esse movimento, esse aborto, amém, legalizado, está tudo liberado. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifra e a outra Puá, dizendo, quando servires de parteira as hebreias, examinai, se for filho, mata, se for filha, vive. Amém. Olha só, meus irmãos. O ser humano está chamando para si a decisão. Acho que não é conveniente, mata. Acho que é conveniente, libera. As parteiras, porém, temeram a Deus. Esse é o princípio que tem que ser restaurado na igreja. Temor de Deus.
E não fizeram como lhe ordenaram o rei do Egito. Mas ele está indo contra uma autoridade. Nós devemos nos submeter às autoridades. Pessoal, a Bíblia diz, sujeitai-vos às autoridades e obedece. Parteira, tu tem que entender, é uma autoridade. E meus irmãos, por que é importante discernimento? Exatamente por causa disso. Porque o mundo joga um texto para você, mas e aquele texto que diz, você tem que estar sujeito às autoridades? Tem que estar sujeito às autoridades, é uma verdade? E aí você tem uma ordem de um rei que manda matar as crianças. O que você faz? Se você não tem discernimento e clareza, você está confuso. E que a maioria das pessoas estão confusas. Pastor, mas mandaram fazer isso. Mas eu não posso, tenho que me submeter. Papo furado. Amém. Porque o que acontece? E a própria pessoa se usa dessa manipulação de usar versículos para justificar algo que ele quer fazer. Amém. E que você não quer se opor, e você não quer lidar com certas coisas. Mas o temor de Deus é que lança a luz no meio da situação e diz assim, o que Deus tem a dizer. Amém? O que Deus tem a dizer, o que importa é o que Deus diz. E meus irmãos, elas estavam assinando o decreto de morte delas. Porque eles estavam desobedecendo o rei. Eles disseram, não tem problema. Vê se é justo, disseram os discípulos, obedecer antes a Deus do que aos homens. Ele disse, vê se é justo isso que vocês... Não está certo isso que vocês estão pedindo. Não é justo diante de Deus. Não é correto, não é certo. E essa é a definição do certo e errado, do que é correto. Não é correto vocês nos pedirem para desobedecer a Deus e obedecer vocês. Nós não vamos desobedecer a Deus, nós vamos fazer o que Deus manda. Você precisa ter clareza do que é certo nessa situação. Amém? Da mesma maneira que o rei da Babilônia disse, como assim vocês não vão servir e adorar as minhas estátuas? E aí os 3 disseram assim, olha, e Nabucodonosor ainda disse, quero ver se tem Deus aí, amém, para livrar vocês. E ainda ele, quero ver onde está esse Deus aí. Ele falou assim, eles disseram assim, isso não interessa para nós e nós não estamos nem aí para responder e para trazer uma resposta para você. Porque se Deus quer livrar, Ele livra, se Ele não quer livrar, Ele é soberano. Uma coisa nós vamos afirmar, nós não vamos nos prostrar. É isso, amém. O que Deus quer fazer não importa. E meus irmãos, isso se chama clareza. Isso se chama discernimento. Você lê uma situação e você sabe, é isso que eu vou fazer. E meus irmãos, pensa bem o quanto certas situações nos apresentam e você está nesse momento e você diz assim, eu preciso de clareza do que fazer, em que medida fazer e de que forma fazer. A gente não pode ser o 8 ou 80, o que é mais fácil? Ou é tudo ou é nada, não. Tem que ser, às vezes, no meio, amém? Você precisa, e essa é a questão de você andar no Espírito, é como você opera. Porque o que nós fazemos? Nós pegamos um conjunto de princípios, de tradições, como a Bíblia diz. Você pega tradições, coisas que você sempre fez, e tenta encaixar aquela situação ali, e aí você decide. Não é assim, meus irmãos. Você tem que conferir com uma pessoa. Você tem que andar na presença dele e dizer, o que é que está rolando aqui? O que eu faço? Amém? Deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e ele disse, por que fizesse isso, deixar viver os meninos? Não, isso aqui que é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, elas são vigorosas. E antes que ele chegue à parteira, já deram à luz os filhos. Teoricamente, na ponta da letra da palavra, elas mentiram. Amém. Pastor. Elas mentiram. Não, mas elas mentiram. E olha só. Responderam as parteiras e já deram a luz. Versículo 20. Deus fez bem as parteiras. E o povo aumentou e se tornou forte. E porque as parteiras temeram a Deus, Ele lhes constituiu família. Mas que confusão, Deus. As mulheres mentiram, desobedeceram a autoridade, mentiram e Deus fez bem a elas.
Amém? Como é isso? Amém? Essa é a nossa vida, meus irmãos. Essa é a vida que nós temos. A letra mata. Ela nos deixa sem saber o que fazer. Tem tanta informação variável que nós não sabemos, que nós estamos imobilizados. As pessoas não sabem o que fazer. Por isso, quando surge alguém com uma voz de sabedoria, esse é o caminho, anda por ele, meu irmão, é um bálsamo, amém? No meio dessa situação. Amém? É um bálsamo. Por quê? Te coloca na posição das parteiras. Não, pastor, eu aprendi na igreja que você tem que se submeter às autoridades. Então tá, mata a criança. Aí você esquece que Deus diz, não matarás. Então mata a criança. Você percebe? Aí você diz, não, mas elas são fortes, ela já chegou, já tinha dado à luz. Aí Deus abençoa. Então, se você olha, e meus irmãos, os textos bíblicos, se você quiser, você usa para qualquer negócio, para provar tudo o que você quer. E essa é a razão, porque Cristo veio, Ele é a resposta, Ele é o caminho. Então, muitas vezes, o que você vai ouvir pessoas dizer assim, mas há 10 anos atrás tu falou isso. Sim, há 10 anos atrás tu falou isso, hoje eu estou falando isso. Há 10 anos atrás, Deus disse, entra na terra e toma posse. Os gigantes não vão conseguir te derrubar. Eles dizem o quê? Não vamos entrar. Aí depois que dá aquela confusão toda, ele disse, não, agora nós vamos entrar. Não, agora Deus, agora vocês não vão entrar, agora vocês vão voltar para o deserto. Não, agora nós vamos entrar. Então, mas Deus, tu disse para entrar. Sim, eu disse para entrar, agora eu estou dizendo para não entrar. Coisas acontecem no meio do caminho. Amém. Coisas acontecem no meio do caminho. Essa é a razão de que nós precisamos entender que nós não seguimos um livro, nós não seguimos um conceito, uma tradição, nós seguimos uma pessoa. E nós estamos eternamente conhecendo essa pessoa. E o que importa, e Paulo diz, eu jogo tudo para trás, eu quero conhecer a Deus. Amém. Andar na verdade, fazer o que é certo, é seguir uma pessoa, é ser discípulo. Ela foi, eu vou junto. Nós não estamos numa briga de conceito, de que isso é certo ou errado. Nós estamos aqui para seguir a Cristo. Amém. Ele é a verdade. A verdade é uma pessoa, não é uma coisa. Amém. Amém. E eu afirmo algo para você. Na sabedoria gloriosa do nosso Deus, a Bíblia em nenhum lugar se contradiz. Nós é que não temos, nós não conseguimos acessar a lógica de Deus. Essa é a diferença. Nós achamos que Deus se contradiz, mas não existe nenhuma contradição. Nenhuma contradição na Bíblia. Eu tinha uma história verdadeira em que eu vi esses dias, e eu me relacionei com essa pessoa, porque eu via o relato dela, porque tinha acontecido comigo já, tinha comprado um relógio, essa pessoa tinha comprado um relógio de segunda mão na internet, só que ele tinha um relógio que não era de segunda mão, da mesma marca, a mesma marca ele tinha. Então ele viu uma oportunidade de dizer assim, essa é de segunda mão, como eu conheço o relógio, eu vou comprar um de segunda mão, porque qual é o risco de você comprar de segunda mão e na internet? É ser falso. E aí você tem essas lojas que são garantidas, que nós não vendemos nada, é tudo testado de primeira mão, o relógio era de segunda mão, mas estava em bom estado. Ele tinha já um conhecimento desse relógio, ele foi lá e comprou, e o preço estava razoável, adequado, não é aquelas coisas assim, você desconfia do produto porque é muito barato, não, estava tudo fechando. Ele comprou e ele conta essa história de que ele pegou o relógio na mão e ele não estava seguro. Ele não estava seguro de que era. Porque tinha alguns detalhes que começaram a aparecer. Ele falou assim, não pode ser verdade.
Aí será que... Aí o que ele fez? O último teste dele foi mandar para um autorizado. Aquele que tem autoridade, que foi autorizado pelo fabricante, quem realmente fez, para olhar. E essa marca, também ela é famosa por isso. São poucos que são autorizados a mexer nesse relógio. Então, para você consertar ou fazer alguma, vai levar 2, 3 meses. Você tem que mandar para um lugar tal. Você vai lá, a pessoa vai analisar, vai ver sério, vai olhar tudo, tem todo o critério. E se por acaso não testificar que é original, eles nem mexem, devolvem. Ou eles dizem, não, está dentro dos nossos registros, números de série, tudo, é um negócio mundial. Então, eles mandaram para lá, essa pessoa demorou e voltou dizendo assim, olha, isso não é um relógio. Não é, ele é uma réplica. Por mais bem feita que seja, é uma réplica. Meus irmãos, se nós que temos, e essa pessoa que diz assim, eu me considero uma pessoa conhecedora, fui enganado, pensa na seguinte maneira, meu irmão, o que estão nos apresentando que é réplica, que não é verdade, continuamente. Como você vai tomar uma decisão, meu irmão, na tua vida? Parece verdade, tem cara de verdade, tem cheiro de verdade, tem isso de verdade, mas não é. Qual é o critério? Sabe qual é o último critério? É falar com quem fez a coisa. Esse é o que vale. Entendeu? Por mais que você seja conhecedor, que você aprendeu, que você leu, que você ouviu dizer, quem mais vai dizer é a pessoa que fez, é o artista, é quem produziu, é quem fez. E, meus irmãos, a prova final da verdade está nele. Somente ele pode dizer assim, este é o caminho, pode andar por ele. Então, o que nós precisamos fazer? A presença de Deus e o nosso relacionamento com Deus é superior a essas coisas secundárias. Amém. Você precisa conhecer a Deus. E em cada situação, você precisa ter um relacionamento com Deus, onde você possa olhar para Deus e Deus testificar no teu coração. Mas todo mundo está indo nessa direção. Noé, divinamente instruído, construiu uma arca para um dilúvio que nunca tinha acontecido no planeta. Nós vamos ter que nos livrar dessas coisas naturais e das... Jesus fala assim para os religiosos da época, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a verdade. Contudo, vocês se negam a vir a mim. Eu sou a verdade. Então, Jesus está dizendo, vocês analisam, vocês são experts em analisar a Escritura, mas vocês rejeitam a mim. Ele é a verdade. Cristo é a verdade. Amém? Ele é a nossa vida. Amém? Então, no final da história, meus irmãos, você pode dizer o que você quiser, mas o que vale é o que Deus pensa. E nós temos acesso a Ele. Amém? Graças a Deus. Amém? Nós temos acesso a Ele. Hoje, você está sendo... eu já citei um pouco, mas nós estamos sendo bombardeados a tudo, o que é certo e errado. Amém? Essa teoria de raça, né? Como você lida com isso? As pessoas fazem comentário, as pessoas te convidam para... Essa semana foi muito interessante. Pessoas que faziam tempo que eu não tinha contato, me ligaram, escreveram, falaram coisas e ofereceram coisas para mim e disseram, e eu falei assim, e é interessante que a minha reação sempre foi, eu falei assim, você começa a aprender, não é que você é desconfiado, você confere com Deus, Deus, o que é esse negócio aqui? E eu tive um sonho no meio dessa semana, um sonho que eu não contei para ninguém ainda, um sonho onde Deus, nesse sonho, deixa bem claro alguém que queria simplesmente me escravizar, fazendo certas coisas para me controlar. Eu falei assim, interessante como essas coisas funcionam. E na lógica humana, você logo pula, você logo vai.
O meu ponto é isso. Nós precisamos estar andando com Deus, estar cheios de Deus no nosso coração, porque, meus irmãos, está ficando cada vez mais difícil de definir o que é original e o que é réplica. Esse é o meu ponto. O inimigo está fazendo um trabalho muito meticuloso. A Bíblia diz, transforma essas pedras em pão. Está com fome, Jesus. Só nessa primeira tentação, metade já teria ido. Glória a Deus, Deus me deu a direção, transformar água em pão. Estou com fome. E Jesus diz assim, não tentarás, nem só de pão viverá o homem. Como é que você diz assim, você está com fome, alguém oferece uma proposta divina, gloriosa, linda, bíblica, e você diz assim, arreda Satanás. Como você faz? Que Deus nos ajude, amém? Isso se chama discernimento de espírito. É isso que se chama, rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Você se apresenta a Deus como um sacrifício, e ele diz assim, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, você está constantemente sendo transformado, sendo transformado, sendo transformado. Glória a Deus pela transformação de ontem, meus irmãos. Hoje Deus quer transformar você, graças a Deus. Amém. Essa é a razão, porque você medita dia e noite, dia e noite, dia e noite, dia e noite. Esse é o aspecto da continuidade que eu queria dar para vocês. Amém. A graça, você está sempre criando um senso de que você anda nesse mover de Deus. Glória a Deus, porque Ele fez hoje, Ele constrói em cima do que Ele fez hoje. Hoje Ele está falando de novo. Amém. Hoje Ele está mostrando de novo. Hoje Ele está guiando você de novo. Amém. Amém, é mesmo, não mudou nada. Esse senso que nós temos, assim, graças a Deus eu fui na igreja, relaxa, aí você vive a semana, não, graças a Deus, é o espírito que você tem de estar diante do Senhor em louvor, adoração, você sai, você carrega, nós estamos 24 horas, amém, numa reunião de adoração a Deus, nós estamos em culto, amém? É o nosso culto racional. Por que você fala isso? Não vos conformeis com esse século, transformai-vos pela renovação. Nossa mente tem que estar continuamente sendo renovada em cima do que Deus é e não do que nós estamos ouvindo, para que você escolha ou experimente, e para você experimentar, você possa escolher a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você tem que saber escolher, esse é o caminho. Eu não vou entrar nessa, eu vou fazer meia, eu vou entrar por aqui, mas amém, com 2 passos só, amém, eu vou até ali só. É dinâmico a nossa caminhada. Quando você lê a carta aos Hebreus, onde o autor está falando assim, pela prática tem suas faculdades exercitadas. Você está sendo treinado, para discernir o certo e errado, continuamente. Essas parteiras não tiveram problemas de dizer não para Faraó e sim para Deus. Amém. Que Deus nos ajude nisso, que Deus nos dê essa graça, esse discernimento apurado, essa faca afiada. A Bíblia fala que os sentidos do povo de Israel se embotaram, perdeu o fio. Meus irmãos, nós precisamos restaurar o fio nosso de cada dia nos telefonemas. E como você faz? Você afia o fio tendo um monte de conceitos e princípios? Não, você desenvolve uma vida consciente de que Deus está ali do lado. Ele está ouvindo o telefonema, Ele está vendo o que você está sentindo, Ele está ouvindo a situação. Deus, se tu soubesse tudo o que passou, Ele sabe tudo o que passou, Ele sabe o contexto todo, Ele sabe o futuro, Ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim. Ele está ali, Ele tem conhecimento, Ele é onipresente, onipotente e onisciente. E Ele está ao teu lado para você não acessar um princípio que está ali atrás, mas você acessar a pessoa. O Espírito Santo de Deus nos foi dado para revelar e nos conduzir à verdade. Aí você vai precisar, amém, é um negócio vivo, é menos consultar a internet e mais você consultar uma pessoa. Amém? Amém? É você aprende a... Teologias que têm surgido, doutrinas que têm surgido. Amém. Governadores, líderes que, amém, em nome de A, B, C, fala assim, agora isso pode, agora isso aqui é legal, isso aqui é bacana.
E a igreja, e o que me incomoda é como a igreja não está sabendo como operar. Porque o que você vai, você assim, mas você tem que honrar as autoridades, orar por ela, mas como eu vou orar por ela se ela é assim? E como isso aqui faz se você fizer assim? Nós somos assim, confusos. E é isso que a letra e o princípio e a lógica humana falam, ele nos deixa confusos. Só Cristo liberta. Amém? Cristo liberta. Amém? E é algo que para mim é essencial. Quando uma situação se apresenta, fala assim, você ter clareza. Amém? Eu oro para você ter clareza. Anda com Deus, medita dia e noite, caminha com Ele, amém? Desenvolve uma vida de andar com Ele, meditar nas Escrituras continuamente, você vai ter clareza, amém? Enche esse teu coração da palavra de Deus, enche teu coração de andar com Ele, ora, anda na presença dEle, você vai saber como operar, amém? Glória a Deus. Então, quando você vai checar algo que é uma réplica ou não, você tem que consultar. É a última. Ele é a autoridade final. Segunda Coríntios diz que os sentidos se embotaram. Então vamos ler 2 Coríntios 2, ou 2 Coríntios 3. Então, olha o que acontece. Moisés, na presença de Deus, teu rosto está iluminado. Você sai da presença de Deus, teu rosto ficou opaco. Então, o que acontece conosco? Na presença de Deus, o nosso rosto está iluminado, você sai. Então, o que você faz? Você anda na presença de Deus. Amém? Amém? Parece história simples, né? De jardim de infância. Presença de Deus, uau, rosto brilhando. Sai da presença de Deus, apaga. Vai na presença de Deus, brilha. Sai da presença de Deus, apaga. Vai na presença de Deus, brilha. Sai da presença de Deus, apaga. Acho que... E se eu ficar na presença de Deus mais tempo? Quanto tempo vai custar para a gente perceber isso? Vive na presença de Deus, a glória do Senhor continua brilhando. Nós estamos sendo transformados. E, meus irmãos, nós estamos sendo transformados não pelo nosso tempo de leitura da Bíblia, é pelo nosso tempo expostos a Deus, amém? Ao autor desse livro, amém? Por isso que não é um princípio, você lê a Bíblia, medita dia e noite, o que você faz, você tem certeza que Deus está na sala quando você está lendo a Bíblia, amém? Ele é que está falando conosco, amém? Você está orando a Deus, você está orando a Ele, é Ele. Então aqui diz assim, quando você sai desse lugar, os sentidos se embotam, ou seja, você perde o fio, você não sabe. Eu falo da antiga aliança, olha que interessante, é uma história clara para nós. Mas ele diz, em Cristo, o véu remove, essa dúvida tem que... É não uma pessoa que essa coisa resolve. Aí diz assim, quando alguém se converte, e você percebe uma questão de coração, quando o teu coração se volta para Deus, reconhece, teme a Ele como o único Deus, e você se volta, o véu cai e você está ali de novo. Amém. Tudo está funcionando. Então, como você faz? Você tem que estar continuamente ciente de que você está na presença de Deus, do sangue de Cristo, operando naquele lugar, e você está nesse contexto. Cada vez que alguém se volta ao Senhor, o véu é removido. E aí o seguinte, o Senhor é Espírito. E quando nós estamos com o rosto desvendado, a luz brilha. Então, qual é a nossa parte? Está sempre com o rosto desvendado. Como você faz isso? Sempre um coração humilde, sempre rendido a Deus, sempre com o temor de Deus no teu coração. Tudo que você faz, em palavra e em ação, você está fazendo para Deus. Você vive para Ele. Amém. Você caminha, você fala, você vai... Em qualquer lugar você está ciente. Nós fomos criados para operar em duas dimensões. Amém. Onde nós estamos, Deus nos criou para isso. Deus nos criou para isso. Para poder
conversar com alguém e estar ciente de que nós estamos na presença de Deus. Deus nos criou para isso. Esse negócio de multitarefa que fazem, não, a gente faz multitarefa nessa linha horizontal, isso não existe. Alguma coisa vai ficar mal feita. Mas aqui, nós fomos criados, nós estamos exatamente assentados nas regiões celestes e operando na terra. Nós fomos criados para isso. O Espírito Santo de Deus está ali, nos possibilita isso. Então, é uma questão de treinar, de você estar nesse lugar e, ao mesmo tempo, ciente. No teu coração, tem alguma coisa no teu coração que está ciente o que Deus está falando. Onde que Ele quer que você vá, o que você quer que Ele fale. Amém? E aí, quando o quê? Quando nós estamos com o rosto desvendado, a glória do Senhor ilumina, nós enxergamos como tem que enxergar, nós somos transformados. E nós transformados sabemos escolher, nós sabemos operar na terra. Parece simples, né? Êxodo 23, 25. Réplica e original. Meus irmãos, estão nos vendendo um monte de coisa por aí, estão nos apresentando um monte de coisa. Eu posso dizer assim, ó, existe comida, informação, dinheiro, amém, e tudo. Réplica. E eu criei um apetite, e você cria um apetite, quem tem fome e sede. É interessante, né? O livro de Provérbios diz assim, ó, se a alma que está saciada e farta, despreza o mel. Porque tá. Mas a alma faminta, até o que é amargo é bom para ela curte. Provérbios. Ou seja, é tudo uma questão, o nosso apetite está sendo aguçado, é fome que move todas as coisas. Então, o que acontece? Você começa a criar fome por Deus, pelas coisas de Deus, e você começa a dizer assim, Deus, eu odiaria o fato de saber que eu caí numa cilada e me enrolaram, e eu estou vivendo a minha vida em cima de uma coisa que é uma réplica, não é o teu caminho. Deus, me livre do mal, me livre de cair, me livre, Deus. Amém. Não importa se todo mundo está fazendo. Assim, Deus, só o que é original, só o teu plano, só os teus propósitos, só a tua vontade. Amém? Só que essas pessoas que têm esse desejo, elas vão ser pressionadas por todos os aspectos. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Mata as crianças. E aí que entra, meus irmãos, nós precisamos ter uma fé sem concessão. Você não abre mão. Deus falou isso, e você segue a vida. Amém. Segue a vida. Êxodo 23, 25 diz assim, servireis ao Senhor vosso Deus, ao Senhor teu Deus adorarás. Porque essa palavra servir é exatamente a mesma palavra, que é a de adorar. Se você ler o versículo 24, diz, não adorarás outros deuses, e não servirás a esses outros deuses. Você tem que destruir essas outras deuses, e tudo que eles representam. Servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do meio de vós as enfermidades. Que bênção, meu irmão, um versículo só, amém? Para você meditar. Se você serve a Deus, ao Senhor teu Deus adorarás. Serve a Deus, adora a Deus na tua vida, Ele diz o seguinte, eu vou abençoar o teu pão. Então, nessa época que nós estamos comendo comida falsa, amém. Me interessa saber, eu quero ser alimentado por Deus. Ele diz, eu vou abençoar o teu pão e vou abençoar a tua água. Amém. Eu quero esse negócio aí. Pão abençoado por Deus, água abençoada por Deus, e eu vou tirar do teu meio as enfermidades. Amém. Qual é o critério? Adora a Deus. Serve a Deus. Só que é o seguinte, meus irmãos, presta atenção agora, de novo. Esse conceito de continuidade, esses textos que diz, ama a Deus, os verbos usados nesse, amará o Senhor teu Deus, não é uma coisa assim, ama a Deus, eu amei a Deus. Não, é algo, ama a Deus e continua amando. Esse é o conceito. Você serve a Deus e continua servindo. Então você adora a Deus e continua adorando. Então o que acontece?
Eu quero comer o meu pão abençoado no domingo de manhã. E cada vez que eu botar a comida para dentro, eu quero que seja abençoado. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter uma vida de adoração. Deus procura adoradores que o adoram em espírito e verdade, que vivem nesse conceito. Porque o que acontece? Quando você vive na presença de Deus, onde Deus é tudo, o que você estiver comendo, tem a bênção de Deus. Amém. Ele disse que vai tirar de nós a enfermidade. Eu quero isso também. Amém. Praga nenhuma vai chegar na minha tenda. Eu quero isso. Amém. Mas qual é a condição, se eu puder dizer assim? Anda na presença de Deus, serve a Deus, que Deus seja, de alguma maneira, o centro da tua vida 24 horas por dia. Como eu vejo, às vezes algumas confusões que nós lidamos, você já viu na época do Nordeste, que é um negócio também que enrolaram, né? O Nordeste era para eleger pessoas. Então você diz aquela crise, eu vou resolver o Nordeste, aquele caos. Mas só a imagem que você tinha daquele sertão árido e seco e com aquelas terras com rachadura e aquelas vacas magrinhas. Não é verdade? Isso se chama assim, aquela secura que se resseca ao ponto de rachar tudo. Amém? Aí o que acontece? Uma chuva não basta. Está tão seco que uma chuva ela vem... Foi. Precisa da segunda chuva. Precisa da terceira chuva. O que precisa? Precisa de chuva contínua para ela sair do estado de secura, amém, de rachadura, para reverdecer e poder dar fruto. É mais ou menos isso que funciona na nossa vida. Nós estamos num estado tão seco, muitas vezes, na nossa vida, que a gente bebe 2 goles d'água, é uma bênção. Mas não é isso que vai manter a nossa vida dando fruto. Nós precisamos estar plantados junto à corrente de água. Nós precisamos andar na presença de Deus. Você não esquece de nenhum dos seus benefícios. Você lembra sempre, você adora a Deus, em tudo dá graça, sempre. Amém? Seu louvor estará sempre nos meus lábios. Você medita dia e noite, dia e noite. O seu prazer está na lei do Senhor, dia e noite. Você lê as Escrituras, você tem o seu prazer na lei do Senhor. Você não anda no conselho dos ímpios, não se assenta aqui 24 horas. Amém. O que a parteira fez foi o seguinte, ela não seguiu o conselho do ímpio. Mata as crianças. Antes o seu prazer estava em Deus e ela fez o que Deus ordenou a ela. Amém. E aquilo que parecia impossível, Deus constituiu família para ela. O meu ponto da continuidade, meus irmãos, é que a água precisa correr e ela precisa estar sempre correndo. A água é corrente da nossa vida. Que benção que Deus tocou a tua vida e você experimentou de Deus no domingo, às 10 da manhã, às 11. Meu irmão, experimenta de Deus ao meio-dia, na segunda, na terça, na quarta, quinta, no domingo, na segunda, na terça, na quarta, no inverno, no verão. Amém, de madrugada. Amém, anda nessa realidade. Nós nascemos para viver nessa realidade. Amém. Porque daí o que acontece? A água, olha o que normalmente acontece. Você tem 2 dias de bênção na comida e 3 dias que você não sabe, porque você... Amém. Deus disse, não come aquilo lá. Eu disse, Deus, eu estava tão ocupado que não deu para ouvir a tua voz, Deus. Como assim? Aí o que acontece? Nós vamos de bênção num dia. Amém. Eu fico frustrado quando por alguma razão, eu escolho em algum lugar comer uma coisa e que me faz mal. Eu falo assim, Deus, eu estava... Que topeira que eu fui. Amém. Porque eu sabia, eu não devia ter ido, tu tinha me alertado antes, tu tinha me falado, cuida disso, e eu fui, né? Amém. Eu vejo assim. Amém. Você vai sentar numa mesa, abençoar a comida e te detonar aquela comida, você vai ficar 2 dias com infecção, não sei o quê, porque você comeu uma porcaria envenenada, estragada. Amém. Se você acha que isso é a vontade de Deus, eu não estou nessa. Amém. Eu ouvi errado o lugar que eu devia comer e que tipo de prato eu devia escolher. Amém. Faz sentido isso, meus irmãos. Isso é um pouco da continuidade. Nós precisamos andar na presença de Deus continuamente. Amém. Porque só precisa Amém. Só precisa 5 dias indignado com a vida e falando o que não deve para estragar um monte de coisa. E aí Deus, o que Deus faz? Ele sempre vai recuperar, mas você precisa, amém,
A água precisa correr na nossa vida e continuar correndo. Água corrente, meus irmãos, continuamente. Amém? A nossa fé precisa ser, não pode ter concessão, né? Que tem a ver com isso que nós estamos falando. Mas se Deus é Deus, Deus é Deus, de manhã, de tarde, de noite, na situação mais difícil. Amém? Não abre mão. Por alguma razão, nós temos esse senso de que Deus vai entender, Deus não tem problema. Nesse caso, a perda vai ser muito grande, Deus o entende. Não. Amém. Uma fé sem concessão é uma fé sem exceções. Onde você se permite, ou você cede às pressões, ou você abre mão de um conceito momentaneamente. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Sempre. Uma fé sem concessões sempre vai te levar à vitória. Você finca o pé e diz assim, eu não sei o que Deus vai fazer, eu não sei o rei. E aí é interessante que as pessoas dizem, tu sabe com quem tu está falando? Para te intimidar, né? Tu sabe com quem tu está falando? Eu tenho poder de vida e morte. Aí Jesus disse, Jesus disse para Pilatos, né? Tu sabe com quem está falando? Assim, tu não teria autoridade se não tivesse te entregado para alguém em cima de ti. Amém. Simples. Amém. Tem um maior aqui. Amém. E nós servimos ao maior sempre. A esse Deus maior. Jamais desanime, jamais desista, meus irmãos. Amém. Até que você fica ali até ver a bondade de Deus se manifestando. Amém. Amém. Eu reservei alguns que não se dobraram. Amém? Tem alguns que não se dobraram. Senhor rei, não importa, rei. E você não faz isso por afronta, porque você se acha o máximo. Você diz assim, ó, eu sei em quem eu creio, mas não vem com intimidação para mim. Amém? Se você falar alto, eu falo alto também. Amém? Com todo respeito, né? Só faltou dizer assim, ó rei, fique sabendo que nós não vamos nos dobrar. Com todo respeito, rei. Amém? Você quer dizer isso para aliviar a consciência? Mas fique sabendo, ó rei, que nós não vamos dobrar. Fique sabendo, faraó, que essa ordem não vai dar para fazer. Nós vamos liberar essas crianças, se passarem por mim, vão viver. Amém. E eu aceito as consequências, sem concessões. Amém. Porque existe temor de Deus nos nossos corações. Nas situações mais difíceis, meus irmãos, mais difícil, você precisa ter a visão do que está acontecendo, clareza de discernimento. Amém. E você diz assim, você sabe quem é quem manda o quê, quem você é, você sabe as consequências, e você diz assim, eu não vou me prostrar nessa situação. Você mantém o teu coração de louvor e adoração, amém, contínuo, e você não entrega, amém. Por quê? Porque é só assim que você vai experimentar de alguma maneira a tua vida começando a transbordar. Porque Deus quer invadir essas áreas da nossa vida. Então guarda isso, meus irmãos. Transbordar significa, se você pegar um copo, ele só vai transbordar se todas as partes do copo estiverem cheias. O que Deus quer fazer na nossa vida, no meio da igreja? Ele quer encher-nos, amém. Encher-vos do Espírito, amém. Encher-vos do Espírito. O que é encher-vos do Espírito? Amém. Deus, eu ofereci para Deus essa área da minha vida, ou esse dia da minha vida, ou esse aspecto da minha vida, dos outros eu tomo conta. Não, encher-vos do Espírito é encher-vos do Espírito. O que nós precisamos é realmente um encher do Espírito na igreja, um derramar e um certo esvaziar, né, para encher tudo que é área. Amém? O Senhor é Senhor de tudo, de todas as áreas, de todos os tempos, em todos os momentos, em qualquer situação. Ele é Deus. Amém? Ou seja, existe altar na tua vida em qualquer lugar, em qualquer condição, em qualquer situação. Você não se dobra. Amém? Na pior da situação, você adora a Deus. Amém? Você louva a Deus. Ele é teu Deus. Amém? Você jamais... Ele é o teu Deus. Ele é teu Deus.
Então a nossa vida, no fundo, é uma vida de altares espalhados por tudo que é lugar, em qualquer situação, nas mais graves, em situações, pandemia, sem pandemia, verão, inverno, você é aquele que Deus procura, um adorador. Amém. Você vai servir a Deus, amém. Ele vai cuidar da tua comida, Ele vai cuidar da tua água, Ele vai cuidar da... Amém. Que bênção! Eu vou tirar, vou assumir as enfermidades. Você precisa acreditar que é isso que Deus significa, o que Ele está dizendo. Porque o que vai acontecer, meus irmãos? Todos nós já fomos alvos de vendedores que disseram, não é bem assim, isso é um texto do Velho Testamento, e isso significa que você vai ter aqui, eles vão te vender uma réplica. E vão dizer, não cai nesse negócio, não finca a tua vida, não compra esse negócio, porque isso aí não é correto. Compra o que eu tenho a oferecer para ti. Essa réplica. Você faz assim, você vai... Aqui, tal lugar, você não esquece que tem médico, tem psicólogo, você faz assim, e aí você vai estar bem. E as pessoas estão comprando. Essa é a verdade. Discernimento é para você não gastar o teu dinheiro em cisterna rota, em água poluída, e beber da água que vem do trono. Amém? O que você quer? Você, cada vez que alguma coisa se apresenta para você, o teu sensor são desenvolvidos no teu coração, e você diz assim, ó, arreda Satanás. Foi o que Jesus falou. Mas era tão bonito. Não, Jesus, por favor, não faz isso contigo, tu é nosso amigo, tu vai sofrer para quê? Nós estamos aqui para te ajudar. Isso aí não é de Deus, isso não é de Deus. Você arreda Satanás. Puf. Se chama, você discerne a situação e diz assim, ó. E no versículo anterior, muito bem, hein, Pedro? Isso aí que tu falou veio do trono. Isso aqui veio do inferno. Como pode isso? Da mesma boca produzir bênção e maldição? Não é conveniente que isso seja. Então, o que nós estamos sendo? Nós estamos sendo transformados para Deus encher a nossa vida, para que todas as áreas da nossa vida comecem a ser afetadas pelo Evangelho das Boas Novas, pela luz de Deus. Amém? Então, você pega a tua área financeira e se dobra. Cada vez que alguém se rende a Deus nessa área, a luz vai brilhar. A luz do Evangelho precisa brilhar em todas as áreas, nossa educação de filhos, a maneira como nós vemos o mundo, a maneira como nós nos sujeitamos às autoridades, meus irmãos. Você vai precisar ter luz de Deus para saber lidar com esse assunto que é extremamente, amém, ele é asqueroso. Porque os religiosos da época, Jesus disse, vocês são uma raça de víbora, vocês são um sepulcro caiado, vocês são um chinelo, que vocês estão falando para os outros fazer uma coisa e vocês não estão fazendo. Tem muita réplica, muita coisa em nome de Deus. Então, o que você precisa? Você quer o quê? Você quer a bênção de Deus em todas as áreas. Amém? Amém. Ele veio dar vida e vida em abundância. Ou seja, a vida abundante de Deus, tem que respingar em todo que é área. Amém? Espírito, alma, corpo, tudo que você é, família, tudo que você tem que começar. Para isso, você precisa ter está plantado junto a essa corrente de água continuamente, para que a água, amém, comece a afetar a rachadura, começa a ficar molhadinho o terreno, começa depois virar, começa a ficar, daqui a pouco começa a virar barro, daqui a pouco você planta, daqui a pouco começa a nascer um verde, daqui a pouco nascer uma semente, daqui a pouco um pomar, e aí o que você faz? Rios no deserto. Você começa a botar comida, árvore, o deserto fica verde. Por quê? Porque ela está continuamente plantado. Amém? E não existe nada que Deus não possa fazer. Amém? Então, que o Senhor faça transbordar. Ele derramou do seu Espírito em nós. Rios de água viva têm que fluir da nossa vida. Amém? E começa a fluir um riachinho, começa a fluir de vez em quando, mas, meus irmãos, a intenção de Deus é que rios fluam da nossa vida. Ou seja, de tal abundância você recebe, de tal abundância você dá. Amém? Não para no meio do caminho, não abre concessão, continua nessa jornada até nós vermos a vitória, até Deus fazer o que Deus prometeu fazer. Amém? E não te engana com que a água que desceu na tua vida secou logo e você não enxerga. Ela já, amém? Continua derramando água ali. Amém? Continua derramando água.
E para a gente concluir, Mateus, Lucas 6, é a mesma versão desse texto, Lucas 6. Eu tenho esse lado meu. Jamais vou botar um tostão por algo que não é original. Amém. Esse é o meu lado. Amém. Eu preciso saber. Como é que eu vou saber se essa ligação é amigável mesmo ou não tem outra motivação por trás? Onde eu tenho que botar meu tempo, eu tenho que me envolver. E, meus irmãos, sério, é isso. Na nossa caminhada, a gente começa a olhar e dizer quanta coisa nós desperdiçamos. Quanto tempo nós desperdiçamos. Quanta coisa você comprou que não era a verdade. Amém? Que não era sólido. Que era... Amém? E a Bíblia diz, remindo o tempo. Sabe o que é isso? Remir tempo. Remir tempo, recurso, talento. Ou seja, fazer o melhor uso do teu tempo. Então, cada vez que alguém escreve, que bipa o meu negócio, telefonema, reunião, eu sempre... Amém? Eu tenho feito isso. Deus, o que é que está acontecendo aqui? O que eu faço? E você percebe dentro de você esse, mas você tem que responder porque vai ficar mal, o que tem que fazer. Assim, Deus, é o seguinte, eu não estou afim de responder, não tenho o que falar, ligar por ligar, fazer por fazer, ir por acontecer, porque eu sempre fiz. Amém. Nós não temos mais com esse tempo disponível para jogar fora. Eu preciso saber a tua sabedoria. E aí Deus move. É impressionante como Deus está esperando para se mover a nossa voz. O Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Sabe o que é isso? Nada mais é do que aquele que antes de dar o passo espera para ver o que Deus tem a fazer. Ele vai trabalhar por você. Amém. Amém. Segura. Para a gente ter isso, nós precisamos encher o nosso coração de coisas boas. Lucas 6, 45. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem. O que a gente está botando para dentro do nosso coração? O mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que o coração está cheio. Posso dizer assim, nós agimos, nós falamos, nós pensamos, nós tomamos decisões do que tiver cheio o nosso coração. Essa é a importância de nós nos enchermos de Deus, das coisas de Deus. Amém? Nos alimentarmos, meditarmos continuamente. Amém? Que o Senhor restaure essa fome em nosso coração. Fome em nosso coração. E aí, meus irmãos, tenha cuidado o que vai entrar no teu coração. Porque é o Espírito Santo de Deus que quer botar tesouro. É o nosso tesouro. O que esse texto fala? O homem bom, ele tira do tesouro bom coisas boas. E ele logo menciona que a boca fala do que está cheio o coração. Você tira do teu tesouro, é o nosso lugar, protege o teu coração, meu irmão. O que vai entrar? O que você está meditando? O que você está acumulando lá? E o Espírito Santo, é interessante que ele coloca coisas lá. Então não despreza os movimentos de Deus. Ele coloca, teu coração está cheio de coisas. E sabe o que ele faz? Numa situação que você precisa operar, ele tira algo. O Espírito Santo de Deus vai fazer vocês lembrar daquelas coisas que eu tenho ensinado, foi o que Jesus falou. Ele vai. Ele é a pessoa que administra o nosso tesouro do nosso coração. Então você medita dia e noite. Você medita nas coisas de Deus. Você medita no que é bom, no que é puro, no que é agradável. Amém. Não abre mão. Amém. Não deixa lixo entrar no teu coração.
Guarda o teu coração, lê a Bíblia, anda com pessoas de fé, amém? Ouve a voz de Deus, anda na presença dEle, medita nas coisas de Deus, deixa o Espírito Santo de Deus fazer ter um tesouro, amém? Que bênção é, certas pessoas carregam um tesouro no seu coração. Amém? Eles carregam um tesouro no coração, porque eles não botaram nada réplica, nada fake, nada falso para dentro. O coração está cheio das riquezas de Deus. Amém? Que o Espírito Santo de Deus foi revelando. Amém? Foi revelando. Maria tinha essa. O anjo aparecia e ele falou assim, Maria guardava essas coisas no coração. O anjo falou assim, alegra-te, muito favor. Ela pegava e guardava no coração. Os pastores diziam, quem é essa? Ele guardava no coração. Ela guardava como se fosse um tesouro. Ela ia guardando. Amém? Hoje, tem tesouros sendo depositados no teu coração. Guarda no teu coração. Amém. Guardo a tua palavra no meu coração. Está lá. Porque vai chegar uma hora que você vai estar durante a semana, que o Espírito Santo lembra, Ele é que decide. Você vai estar diante de uma situação, o Espírito Santo vai dizer assim, vai fazer lembrar você, presta atenção nisso aqui. Isso aqui é o que vale e que aplica nessa situação. A carne, a letra, a vida sem Deus, sem andar na presença de Deus, ela vai vir um monte de outras coisas. Mas o Espírito Santo vivifica. E ele vai dizer assim, e você vai lembrar de um evento, de algo que aconteceu há 20 anos atrás, de uma informação, de uma história, ele vai fazer presente, e você fala algo. Amém. Um texto, uma história bíblica, e você vai operando nessa hora. Essa é a maneira que eu creio que Deus tem para nós. Amém. Então, que Deus nos abençoe. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém? Glória a Deus. São decisões difíceis. Desobedecer a Faraó ou temer a Deus. Difícil no sentido das consequências que elas trazem. Daniel, os amigos de Daniel, Pedro, João. Você precisa estar cheio do Espírito Santo e cheio de Deus para operar nessa hora. Então, que Deus te renove. O povo que conhece o seu Deus fará proezas. Você vai saber o que fazer. Que Deus te dê graça, meu irmão, nessa hora. Amém? Então guarda isso. Discernimento. Você cria essas 4 palavras. Discernimento. Essencial. Se cheirar, alguma coisa não está certa nessa situação. Deus vai te ajudar. Essa vida de continuidade de adoração. Água corrente, guarda isso, meu irmão. Nossa vida é como um rio. É água corrente, não é água parada. É água corrente. Amém? Deus falou com você hoje. Você sai daqui, Deus está falando com você. Ali fora, Ele está falando com você. Amém? O céu está aberto. Amém? Mantenha este coração. Uma fé sem concessões. Sem concessões. Essa é a maneira de que Deus vai invadir outros territórios, é se você não se dobrar. Nas áreas que você sempre se dobrou, talvez. Amém? E que o Senhor faça transbordar a tua vida. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus.